chama 2 de seus homens e diz: eu quero que você vá até essa terra, atravesse o Jordão, vá até Jericó. Por que é que ele fez isso? Não importa o que ele fez, não importava o que o Jericó ali, o que o pessoal de Jericó fizesse, porque Deus ia usar de uma outra forma. Mas ele enviou 2 espias para reconhecer a terra, para ver algumas coisas. E eles, olha, não comece a imaginar algo ruim. Eles descobriram a casa que estava no topo do muro de Raabe, a prostituta. Eles não sabiam quem era Raabe. Eles eram israelitas no meio de cananeus, e eles estavam tentando chegar em algum lugar rapidamente para se esconder. Agora, por que é que Deus se moveu sobre Josué para enviar 2 espias para espiar a terra, quando nenhuma informação que eles deram da terra ia ser de algum valor? Por que ele fez isso? Não foi como se eles viessem contra a cidade com uma estratégia do exército de Israel. Aqueles que carregavam as espadas iam estar em um lado e os das lanças em outro lado. Não teve nada disso. Ele apenas disse: vá espiar a terra. E eles foram. E eles chegaram até um muro que mostrava que era uma grande cidade, porque se o muro era grande para as pessoas construírem uma casa em cima daquilo, então era um muro grande, e era uma cidade grande. E eles acabaram na casa, mas Deus foi o que os levou até ali, de Raabe. Eu quero que você entenda. Você está dizendo que Deus ia levá-los até a casa que era ocupada por uma prostituta? Deus está levando esse programa no mundo inteiro, em todo tipo de situação que você pode imaginar, pela ajuda e pela graça do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer o seguinte: Deus fez com que aqueles 2 espias fossem enviados com um propósito, e era por Raabe. Glória a Deus! Olha, você precisa entender o que eu estou dizendo. Essa escória pobre e patética, o resto da sociedade, a escória da sociedade, devia ter uns 23, 25 anos de idade. Eu preciso mencionar isso aqui. Mas será que você entende que alguns meses depois ela se casou com um dos príncipes de Israel? E será que você entende que ela foi colocada na linhagem do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus! Glória! É por isso que ele disse que ele enviou 2 homens até Jericó para falar com seu chefe Josué, para levar uma prostituta. Está olhando para quê? Estou olhando para vocês, o que vocês eram antes de Jesus Cristo te salvar. Glória!
preguei uma reunião há anos atrás lá em Maryland. O George Washington Biovac, eu esqueci o nome agora, tinha colocado sua tropa ali durante aquela batalha, pela batalha da independência. Foi uma boa igreja, o pastor era um irmão de Deus. E fazíamos uma reunião de oração toda manhã às 6 da manhã. E chegavam 20, 30, 40 pessoas ali. E comecei a ver uma mulher que era velha o suficiente para ser minha mãe, com cabelo branquinho, uma das pessoas que mais amavam a Deus que eu já vi. E quando ela estava nos cultos, ela estava toda a noite ali. Olha, eu posso dizer que eu senti o espírito dela. E ela estava muito próxima de Deus. E em uma das reuniões de oração, o pastor veio até a mim, colocou a mão no meu ombro e disse: olha aquela mulher. Eu falei: sim, estou vendo. E ela disse: eu sei que você já notou que ela é uma das pessoas mais de Deus que você já conheceu. E eu falei: é verdade, eu sinto isso. E ele disse: sabe o que ela era antes de Jesus Cristo a salvar? Ela era uma prostituta. E ela tinha uma casa de um prostíbulo. Mas desde que Jesus entrou até o coração dela, olha, essa é a única coisa, Cristo é a única coisa que pode mudar uma pessoa. Ele pode fazer com que o bêbado fique sóbrio, com que a prostituta fique santa, com que o impuro fique puro, que o sujo fique bem, que o doente seja curado, que o morto volte à vida. Ele muda o coração e muda a vida. Pois essa mulher, uma prostituta, Deus iria fazer um culto especial para tirá-la. E pense nisso. Ela se casaria com um dos príncipes de Israel pelo nome de Salomão. E ela estaria na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Você me ouviu, diabo? Você me ouviu? Não, me escute bem. Fique aí, diabo, eu quero dizer, escute isso. Quando Raabe descobriu quem esses homens eram, ela disse: nós ouvimos falar como Deus abriu o mar para vocês. Isso aconteceu, já tinha 20 anos antes dela nascer. E ela disse: nós ouvimos falar como vocês venceram os amonitas. Ouvimos falar. Me escute. No último domingo pela manhã, a mensagem foi dada em línguas, eu não pude ouvir. Eu não escuto tão bem como antes, como há 45 anos atrás. Mas eu ainda posso ouvir o que o Senhor tem para dizer. E o Bob estava me dizendo, dizendo para mim e para o Jim, ele não ouviu tudo, ele disse, mas naquela interpretação que disse, muitas nações já ouviram, mas existem algumas nações que ainda não ouviram. E quando ele disse isso, a presença do Senhor veio sobre mim. Eles precisam ouvir. E eu quero te ajudar com algo. Estava lendo semana passada sobre o Oswald Chambers, que era um grande pregador.
um grande pregador. O homem, eu não tenho vocabulário para, descrever. É um homem que amava a Deus, e lendo sua mensagem você pode ver. Às vezes ele e a sua esposa estavam em uma pobreza tremenda, mas ele disse que nós falamos a respeito de evangelizar o mundo. Estou repetindo o que ele disse, ele tinha razão. Mas se a mensagem certa não for dada, não vai adiantar, mas vai atrapalhar as pessoas que ouvem essa mensagem. E eu quero repetir, eu quero que você entenda. Dizendo que você está levando o evangelho. Que evangelho? Que evangelho? Toda tolice, muitas vezes, que você pode imaginar, está sendo dito. Eu vou dizer algumas coisas agora que vai perturbar alguns de vocês. E eu fico imaginando coisas que vão te irritar. Se é o evangelho neoliberal que está saindo por aí, não é bom. Se é aquilo que eles chamam de evangelho da palavra da fé, não é bom. Se é aquele, você não tem que confessar seus pecados para Deus, evangelho, não é bom. Se é a psicologia, e é isso que a maioria das coisas não é bom. Mas se é Jesus Cristo e Ele crucificado, Jesus Cristo e Ele crucificado, essa é a razão pela qual nosso custo pulou mês passado, eu acho que ter 2 ou 3 mil dólares comparado com o mês passado, 300 mil dólares comparado ao mês passado, porque estamos em mais 3,7 milhões de lares no TV a cabo de Charter, em 2 milhões de lares lá na Filadélfia. Só passamos lá 4 horas por dia naquela parte, mas vamos começar a passar 24. Um 1,4 milhões de lares em Seattle, em Washington. 1 milhão de lares em Milwaukee, no Wisconsin. Eu acabei de mandar o nosso pessoal lá para colocar nosso canal na Tailândia. Nos dê lugar nas Ilhas Fiji. Porque esses dois, eu não vou entrar em detalhes, mas o que você está tentando dizer, cobrir o mundo, agora você entendeu. É isso mesmo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. O mundo inteiro. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Eles precisam ouvir. E eles precisam ouvir o que é certo. Enquanto estivermos em Jesus Cristo e Ele crucificado, está certo. E a senhora disse:
quando o seu exército chegar. E eu sei que Deus vai dar a você essa cidade. E eu acredito que Deus que você serve é um Deus dos céus e da terra. Ela tinha mais bom senso que a maioria do pessoal no mundo. E na verdade, ela não usou essas palavras, mas ela, resumindo, ela disse: quando vocês entrarem, lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Eu quero tentar fazer com que você entenda isso. Não existem muitas Raabes no mundo, mas existem algumas. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: que a maioria das pessoas, eles não querem Deus. Estou falando daqueles que não são salvos. Não querem Deus. Eles não querem sua palavra. Eles não querem sua vida. Eles não querem largar o pecado deles. Não querem parar. Mas existem alguns que estão afundados no pecado, mas eles não querem isso. Você pode dizer: tudo que eles têm que fazer é largar. Você sabe melhor do que isso. Eles não conseguem largar sem o poder de Deus. E essa alma, eles não conhecem a Deus, não sabem como sair daquilo que eles se encontram, mas eles têm um coração, e de alguma forma o Espírito Santo pegou algo e levou ao coração deles, e começou a se mover sobre eles. Eles estão vivendo como Raabe estava vivendo. Mas eu quero te dizer, ela não simplesmente disse: eu quero Deus, quando aqueles homens entraram ali. Eu acredito que por meses Deus tinha falado ao coração dela, desde o tempo que ela ouviu. Quando foi? Pode ser quando ela ainda era uma garotinha, como os filhos de Israel ali no Mar Vermelho apareceram. Mas em seu coração ela não entendia, mas esse estilo de vida pecaminoso já não satisfazia a vida dela mais. E ela não entendia aquilo. Mas houve um clamor por Deus no coração dela. E Deus vai sempre responder a esse clamor. Entenda o que eu estou dizendo. Existem alguns de vocês, nesse momento, pela televisão, você está assistindo esse programa e 1000 perguntas estão na sua mente. Quem é você? Quem sou eu? O seu coração dói muito. Você não quer fazer o que você tem feito, mas você não consegue parar. Você pressiona e usa drogas, ou outras maneiras de se degradar. E algo em seu coração diz: eu não quero mais isso. E é por isso que você tem esse televisor ligado agora. Deus te levou até esse canal. E se você acreditar no que o Robin cantou há alguns instantes atrás, nos próximos instantes o seu mundo vai mudar. Porque Deus ainda está buscando Raabes, encontrando a eles ali nas ruas e nos prostíbulos, tocando aquele coração e aquela vida. Eu preguei
várias cruzadas no Coliseu e Birmingham, lá no Alabama. Vai ser a primeira cidade que Gabriel pregará em março. Era um sábado à noite. Eu não sei, o grupo, eu não me lembro o tamanho daquela multidão, 8.000 pessoas, não me lembro. Eu fiz a chamada ao altar e outra vez pessoas vieram porque o Espírito de Deus se moveu naquela noite. Eles vieram de todos os lados. Eu não quero dizer centenas de milhares, mas não sei. Recebi uma carta de uma mulher, mais ou menos uma semana depois que passou na televisão, desde a época da cruzada até a época que passou na televisão, 2 ou 3 meses depois, eu acho. Talvez não tenha sido isso tudo, mas de qualquer forma, a senhora escreveu dizendo: irmão Swagger, algo aconteceu que é tão lindo que eu não tenho palavras para expressar. E ela disse: meu irmão, toda a nossa família é salva a não ser o meu irmão. E ela disse: eu clamo a Deus por ele, e fazia já alguns anos que eu clamava e ele pecava muito. Ele não vinha mais para perto de nós. E nós tentávamos nos encontrar com ele, não conseguíamos encontrá-lo. E parecia que era uma situação muito triste. E ela disse: então recebi a ligação. Ele tinha falecido de um ataque cardíaco. E eu quase morri. E ela disse: domingo de manhã eu liguei àquele programa de televisão na cruzada em Birmingham. E ela disse: eu estava sentada ali assistindo, e chamaram pessoas para o altar, e as pessoas vieram, e de repente eu vi o meu irmão. E ela disse: eu vi andando naquele corredor, e a câmera o viu, e quando você estava fazendo oração de arrependimento, ele estava orando com você. E ela disse: o meu irmão não morreu perdido. Glória a Deus. Oh Deus, lembre-se de mim. E os 2 espias disseram: quando entrarmos, coloque um fio de escarlate fora da janela. Glória a Deus. E quando eu ver o sangue, eu vou passar por você. Glória a Deus. E ela pendurou aquele fio vermelho. E ela foi salva. Ela foi salva. O que ele começou, ele vai terminar. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, e te adoro. Eu louvo o teu nome. Me ajude com o F, por favor. Well, I've wandered so far.